vamos falar agora sobre verbo, emprego de modo e tempo verbal. Acompanha comigo. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o emprego de modo e tempo verbais. Então, o modo verbal, o que vem a ser isso, como nós vamos empregar? E o tempo? E esse tempo vai se encaixar nos diversos modos verbais. Para a gente falar sobre emprego de modo e tempo verbais, assunto que a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, vem cobrando bastante, a gente tem que procurar observar algumas peculiaridades, a gente vai chamar de peculiaridades do verbo. Alguns conceitos básicos que vão ajudar não só nesta aula, como na próxima, quando a gente for trabalhar a parte de flexão irregular do verbo, tá bom? Então acompanha comigo, olha só. A gente primeiro vai falar sobre as chamadas formas nominais. O que são formas nominais? Olha, terror, se você está falando de verbo, você vai falar sobre forma nominal, não seria forma verbal, não? O que acontece é que a peculiaridade do verbo, nesses princípios do verbo, o verbo também vai ser dividido em formas nominais. Por que isso? Porque o verbo pode se comportar como um nome. Então a gente vai dividir esse verbo em três, que você já conhece: infinitivo, gerúndio e particípio. Acompanha comigo. Então a gente tem aqui o infinitivo, é aquele que termina com R. Um exemplo aqui, ó, cantar, saber, partir. São formas nominais porque muitas vezes se comportam como nomes, né? E aí o infinitivo, ele vai se comportar algumas vezes como substantivo. Eu posso dizer então o saber, o cantar, o partir é importante em determinado momento, tá? Então ele pode se comportar como substantivo. E aí vai um detalhe também. O infinitivo muitas vezes vai gerar redução lá nas orações substantivas, né? A gente vai ter lá oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. E a gente vai observar que justamente pelo papel nominal, né, desse infinitivo, tá ok? Ele vai cumprir um papel de substantivo, de um termo substantivo. Acompanhando comigo, a gente deu o exemplo aí do infinitivo, a gente tem aqui o gerúndio. Ele vai se comportar, em determinado momento, como advérbio. Então nós temos lá cantando, sabendo, partindo. Um exemplo simples: amanhecendo, vou à sua casa. Veja só, amanhecendo ele vai ter um comportamento de advérbio, tá ok? E aí nesse caso ele vai marcar um tempo. A gente sabe que tempo é circunstância adverbial, tá legal? E aí a gente vai ter, por exemplo, orações reduzidas de gerúndio, são orações adverbiais muitas das vezes, tá bom? Muitas vezes serão orações adverbiais. Então é o comportamento dela, é a forma nominal. Acompanhando comigo, a gente tem outro, a gente tem o particípio. E muitas vezes o particípio a gente vai confundir com adjetivo. Olha só, cantado, eu tenho cantado muitas vezes, né? Mas eu posso falar um poema cantado. Nesse caso, o cantado é um adjetivo. Então, uma pessoa sabida, sabida é adjetivo, ok? Partido, então, a gente tem, logicamente, esse particípio que é terminação com DO. Então, você pega um verbo regular e acrescenta nele o DO, tira o R e acrescenta DO. O verbo é cantar, você tirou o R, acrescentou o DO, você passou a ter o particípio. E como nós falamos, esse particípio, muitas vezes, ele vai até se confundir com o adjetivo, tá legal? E muitas vezes, a oração, quando a gente for falar lá do período composto, por subordinação e tal, a gente vai notar que o particípio, muitas vezes a oração adjetiva, ela será reduzida de particípio, tá legal? Eu poderia dizer o seguinte: o problema visto naquele dia, isto é, que foi visto naquele dia, o visto aí é o particípio. Visto naquele dia é uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Mas a gente não vai, logicamente, aprofundar nada disso, é só para você saber essas formas nominais, por que as gramáticas dão esse nome. Forma nominal, já que a gente está falando de verbo. É que essas formas nominais, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, se comportam muitas vezes como nomes, tá bom? Acompanhando comigo, a gente vai notar aqui o seguinte, a gente aqui sem decoreba, tá? Sem decoreba, mas eu gosto sempre de mostrar a estrutura do verbo. Por quê? Principalmente para a próxima aula, tá?
Porque a partir do momento que você souber a estrutura que o verbo tem, você pode conjugar qualquer um, mesmo que você de repente monte aí, né? Crie um verbo qualquer aí, a partir de qualquer palavra e tal, você cria um verbo, você consegue, por base dessa estrutura, você consegue flexioná-lo da forma como quiser. Beleza? Então, e vai ficar de acordo com a norma culta, tá? Então é interessante a gente notar qual é a estrutura do verbo. E isso aqui é peculiaridade. Você não tem que decorar, o que é radical, o que é tema. Não, você não tem que decorar nada disso. Isso é só preliminar, somente pré-requisito para você mais à frente sacar muito mais rapidamente um tempo verbal, uma flexão do verbo. Tá bom? Nada de decoreba, como a gente sempre tem falado nas nossas aulas de língua portuguesa. Acompanhando comigo. Bom, então vamos lá. A estrutura da forma verbal. O que é o radical? É a base. A gente fala que o morfema é a parte da palavra, tá legal? Então é a parte que concentra o significado essencial do verbo. Então olha só, o verbo é estudar. Então olha só, você vai aqui, ó, ter a base significativa da palavra, que é o radical. Estude. Em amar, eu tenho o am. Em cantar, eu tenho o cante. Em vender, vende. Beber, bebe. Esconder, esconde. E assim por diante. Aí você vai notar o seguinte. Terror, o que é o radical, então? Como é que eu vou achar esse radical quando você joga para o infinitivo? Olha só, a gente falou sobre o infinitivo, né? O que você pode fazer? Você tira o R, que é esse sufixo formador do infinitivo, você tira a chamada vogal temática, sobre a qual nós falaremos mais adiante, e aí você vai restar para você aqui o radical. Tá legal? Estudar. Então você tirou o sufixo de infinitivo, tirou o A, que é a vogal temática, resta para você o radical. Esse é o morfema que concentra o significado essencial do verbo. Tem que decorar isso, terror? Já falei. Nada de decoreba, é só entendimento, tá bom? Acompanhando comigo. Mais à frente a gente vai notar por que isso, tá? Vamos lá. A vogal temática, também sem ter que decorar, mas é importante a identificação disso. O que é a vogal temática, pessoal? É essa parte da palavra que me permite a ligação entre o radical, sobre o qual nós falamos anteriormente, e as desinências, que são aqueles elementos que vão flexionar o verbo, tá bom? E tudo isso você já sabe, tá? Então a desinência A é aquela que caracteriza os verbos de primeira conjugação, como soltar, cantar. Então você jogou o verbo no infinitivo, você tem o A aqui antes do R, já sabe, opa, primeira conjugação. Outro detalhe, se você tiver o E, significa que nós temos a segunda conjugação, viver, esquecer. Se você tiver o I, você tem a terceira conjugação, assistir, decidir. Ok. Ô, terror, mas as bancas normalmente pedem assim, qual é a conjugação verbal? Marca alternativa em conjugação seja a terceira conjugação. Dificilmente. Mas aqui é interessante você interpretar, entender, identificar a vogal temática. E a partir dela, você sabendo que há uma primeira conjugação, vogal temática A, segunda conjugação, vogal temática E, terceira conjugação, vogal temática I, você consegue conjugar os verbos mesmo sem conhecer esse verbo, tá bom? Beleza, poxa, mas olha só, significa então que cantar é a primeira conjugação, beber é a segunda conjugação, permitir é a terceira conjugação. Cara, vem cá, e o verbo compor, repor, contrapor? Nesse caso aí não tem vogal temática? Nesse caso ele não tem conjugação? Tem sim. Aí a gente vai entrar numa peculiaridade, olha só. É uma observação que a gente faz. Os verbos derivados de por, né, o verbo por e seus derivados como supor, depor, repor, compor e outros mais, pertencem à segunda conjugação, tá legal? A sua vogal temática, na realidade, é o E. E qual é a forma? Nesse caso é porque ele veio da construção arcaica poer e depois gerou poere, tá legal? Tanto assim que quando a gente conjuga no presente, né, ó, eu ponho, tu pões, ele põe, aí o E aparece, tá vendo só? Nesse caso, esse E, ele fica oculto, tá? Tanto no infinitivo quanto também em determinada conjugação.
flexão do verbo, mas na segunda, terceira pessoa do presente indicativo, por exemplo, ele aparece. Tu pões, ele põe, aí aparece o e. Beleza? Então, só para lembrar que os verbos, né, derivados de por, além do por, eles são da segunda conjugação. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos que vamos. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para você o seguinte. O que vem a ser o tema, sem decoreba, tá legal? O tema é o seguinte, é quando você junta o radical mais a vogal temática, tá legal? Ó, nós juntamos então radical vende mais vogal temática e, radical parte mais vogal temática i, radical cante mais vogal temática a. Então você vai ter o tema, tá legal? O tema canta, o tema vende, o tema parte. Normalmente esse tema vai gerar o que para a gente? A gente vai ter o radical mais essa vogal temática, você já sabe que vai terminar com vogal, tá ok? Então por alguns princípios posteriores, a gente nota que o tema também é elemento importante, tá? Ok, sem decoreba, vamos à frente. Desinências. Agora a gente vai acoplar o que a gente falou até agora, radical, vogal temática, tema. A gente vai acoplar agora quem? As desinências. Cara, o que vem a ser desinência? Desinência é aquele morfema que vai gerar a flexão do verbo, tá? Então ele vai gerar a flexão desse verbo. Veja só, quando eu falo lá, canto, cantas, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Se você for observar a partir da segunda pessoa, só tem canta, 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 que é o tema. A partir daí, a gente começa a jogar o quê? As desinências, tá legal? Que a gente vai chamar de desinência número pessoal aí, para marcar o quê? As pessoas do discurso. Terror, mas tem apenas a desinência número pessoal? Bom, a gente também tem a desinência modo temporal. E sobre isso a gente vai falar ao longo do tempo, a gente vai mostrando para você quais são as desinências número pessoais, quais são as desinências modo temporais, que elas vão ajudar bastante na flexão. Tanto nesta aula quanto na próxima. Tá legal? Acompanhem comigo então aqui o esqueminha, olha só. Na palavra cantássemos, então nós temos aqui o verbo cantássemos. Se nós cantássemos, né? Então a gente tem quem? O radical cante, né? É a base de sentido do verbo. Ok. Na sequência nós temos o a, de cantar, nós temos a vogal temática a, que indica a primeira conjugação. Nesse caso aqui o a está indicando a primeira conjugação. Mas se fosse bebêssemos, indicaria a segunda. Se fosse partíssimos, nós teríamos então a terceira conjugação. Tá bom? Então só para você lembrar aí. Ok. Na sequência, nós temos esse SSE aqui, ó, que vai marcar o tempo pretérito imperfeito. De que modo? Do modo subjuntivo. Isso a gente vai falar bastante. Então note que nós temos aqui a chamada desinência modo temporal. Modo por quê? Ele vai indicar para a gente se o verbo está no indicativo ou no subjuntivo. Neste caso, nós temos o modo subjuntivo. E qual o tempo verbal? Se é presente, se é passado, se é futuro. Neste caso aqui, o verbo cantássemos, ele está no pretérito imperfeito. Então aqui é o nosso tempo verbal, tá? O que é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, tá? Então o SSE vai indicar para a gente sempre o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá legal? Belezinha. E nós temos também o mos. Nesse caso, o mos indica o quê? O mos é a desinência número pessoal. O que vem a ser número? Então, nesse caso, número e pessoa do discurso. Bom, no nosso estudo você vai perceber então o seguinte, que número é singular e plural, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho na conjugação verbal. Número é singular ou plural. E pessoa, são 3 as pessoas do discurso. Então nós temos a primeira, segunda e terceira. Primeira pessoa do discurso no singular, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Isso no número singular. Bom, e no número plural? Nós temos a primeira pessoa do plural, que é o nós. A segunda pessoa do plural, que é o vós. E a terceira pessoa do plural, que é eles. Tá bom? Acompanhando comigo, olha só. Então nós temos aqui o mos,
que vai marcar para a gente a primeira pessoa do plural. Tá legal? Então, a desinência número pessoal vai indicar para a gente a pessoa do discurso e também o número. E nós temos várias, não só a morfema moza aí. Tá bom? Ok, show de bola. Vamos que vamos. Vamos à frente. Terror, e esse tal de modo verbal? Você falou aí sobre desinência, né? Bom, se a gente falou sobre a desinência, nós estamos falando sobre a flexão dos verbos. E nós vamos enquadrar a flexão do verbo em modos verbais. Quais são esses modos verbais? Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. E aí a gente nota que as provas cobram bastante o modo subjuntivo, tem que ficar bem ligado nele, beleza? Acompanhando comigo, olha só. Primeiro a gente fala do modo indicativo, que ele é bem tranquilo, né? Que de maneira geral ele transmite convicção, certeza do que se fala. Eu estudo terror todos os dias. Eu quero marcar uma convicção, uma certeza, uma declaração sobre algo. Esse verbo, estudo, ele se encontra no modo indicativo. Tá legal? Transmitindo uma certeza. Terror, mas eu tenho uma dúvida, cara. Talvez eu estude ainda hoje. Talvez eu estude. Aí eu já não tenho mais, eu não transmito certeza. Eu já tenho uma dúvida. É uma possibilidade. A gente entra agora no modo subjuntivo. Acompanha comigo. Aqui a gente tem o modo subjuntivo. Talvez eu estude terror ainda hoje. Então, o modo subjuntivo, de maneira geral, transmite dúvida, incerteza, possibilidade. Tá ok? Belezinha. E nós temos também o imperativo. É aquele que, de maneira geral, transmite ordem, pedido, solicitação, conselho. Estude, pois a prova está chegando. Então, note aí, nesse caso, que o estude não é simplesmente uma ordem, mas um conselho. E a gente vai trabalhar tanto nas aulas de sintaxe, também quanto à flexão do verbo, a gente vai perceber, na interpretação do texto, a gente vai perceber que quando a gente coloca lá o imperativo, nem sempre será uma ordem. A gente tem que tomar muito cuidado justamente com esse contexto criado, né, na prova, por exemplo. Então, nesse caso, se eu tenho lá, estude, se eu coloco o imperativo como ordem, estude, simplesmente assim, normalmente não vai ser bem aceito. Que é algo que você tem que convencer alguém a fazer, né? Aí, nesse caso, o ideal é o quê? É o conselho. Para você quebrar essa ordem e jogar numa noção de que há necessidade de realizar aquela ação, então você entra com um convencimento, com um conselho. Aí você joga uma expressão, que pode ser de gentileza, ou uma expressão, no caso, que é uma justificativa, um esclarecimento, que a gente vai chamar de oração coordenada, sindética, explicativa. Estude, pois a prova está chegando. O pois a prova está chegando é justamente essa oração que explica, tá ok? Essa ordem, suposta ordem anterior. Aí, nesse caso, você suavizou a ordem e tem agora um conselho, tá bom? Acompanhando comigo, imperativo por si só, pessoal, tem caído pouquíssimo, por exemplo, na Fundação Carlos Chagas, tá legal? Tem caído pouquíssimo, então é bom a gente ficar ligado. Quando não é a Fundação Carlos Chagas, até que a gente nota que tem caído um pouquinho o imperativo, mas a Fundação Carlos Chagas não cobra muito isso não, tá bom? Belezinha. Alguns conceitos importantes, ainda na peculiaridade, né? O que são verbos regulares? São aqueles verbos que, de maneira geral, mantêm a mesma base, quer dizer, o mesmo radical. Então, qual é o macete para você saber se um verbo é regular ou irregular? Bom, o macete é o seguinte, você coloca o verbo, por exemplo, no presente indicativo, tá? Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Você vai notar aí que o verbo, que o radical não mudou. Depois joga no presente subjuntivo, coloca essa dúvida. Talvez eu estude, tu estudes, ele estude. Veja só que o estude continua do mesmo jeito, tá? Nesse caso é até o D, até a letra D. Beleza. E também joga o pretérito imperfeito subjuntivo. Rapaz, se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, note que o estude continua. Significa então que nós temos o verbo regular aí, tá bom? Acompanhando comigo, olha só. Aqui nós temos eu canto, mesmo radical. Talvez eu cante, mesmo radical. Se eu cantasse, mesmo radical. Então a gente usou aqui, ó, presente do indicativo, presente subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo.
Ah, Terror, então tem que decorar esse negócio, tem que anotar aqui o que você falou? Calma, com tranquilidade. Eu vou falar tanto na sua cabeça sobre flexão verbal regular e irregular, que vai ficar na massa. Pode ficar tranquilo, tá legal? Isso aí pode se preocupar com isso. Não tem nada de ficar decorando nada disso não, tá legal? Vou encher o seu saco durante tantas aulas que isso aí vai ficar fácil. Acompanhando comigo. Pegando a próxima, olha só. Verbo irregular. Bom, se o regular mantém a mesma base nessas flexões, então você já sabe que o irregular não mantém essa mesma base, tá bom? Então, vamos pegar aqui o verbo saber. O verbo saber, o infinitivo dele, né, ó, saber, nós temos a base SAB, que é o radical, tá ok? Aí você joga no presente do indicativo, tá lá assim, ó, eu sei. Olha só, nós a modificamos apenas para o S. Aí quando a gente joga no presente subjuntivo, talvez eu saiba, S-A e B. Cara, mudou pra caramba, era só S, A, B, tá vendo só? E quando a gente joga no pretérito imperfeito subjuntivo, se eu soubesse, já muda para S-O-U-B, está vendo só? Então a gente tem aí o verbo irregular, tá legal? Show de bola, né? Vamos que vamos. Os verbos ser e ir são considerados verbos anômalos, tá? Anomalia é um problema, né? Nesse caso aqui, no emprego verbal, né? Na flexão do verbo, a gente entende o quê? Que essa irregularidade é tão grande que muda a palavra. Então essa é a ideia da anomalia verbal, tá ok? Acompanha comigo, olha só. A gente tem aqui o verbo ser, tá? Ó, verbo ser e o verbo ir, não é? Ok, tranquilo. Olha só a flexão no presente indicativo. Eu sou, tá? Logo em seguida está lá, tu és. Olha como é que muda completamente a palavra. Talvez eu seja, ainda tem um Szinho aqui, né? Ó, tranquilo. Agora, se eu fosse, naqueles mesmos tempos verbais que a gente trabalhou, né? Então note aí, ó, fosse mudou completamente a palavra. Por isso, é uma profunda alteração no radical, tá? Olha só com o verbo ir. O verbo é ir. Já coloquei logo no presente indicativo, tudo bem diferente a palavra, né? Eu vou. Talvez eu vá, se eu fosse, olha só, o fosse aqui, inclusive, é a mesma palavra, logicamente, de origens diferentes, tá bom? A flexão aí ela é idêntica, tá? No pretérito imperfeito do subjuntivo. Para você ver, então, que há essa anomalia, tá legal? Belezinha, vamos à frente. A gente tem os verbos defectivos, então o defectivo, pessoal, vem da palavra defeito mesmo, tá? Então, nesse caso, defectivo é porque nós temos em determinada conjugação, a gente não flexiona o verbo numa pessoa do discurso, às vezes num tempo verbal inteiro, tá ok? Isso por questões semânticas, às vezes não soa agradável também, tá legal? E nesse caso, por que questões semânticas? Às vezes o sentido não é próprio. Por exemplo, um verbo que a gente nota, né, que ele é defectivo por questões semânticas é o verbo latir, né? Por quê? Uma pessoa não late. Quem vai falar eu lato, né? Seria uma pessoa. Então não seria agradável você falar que eu lato. Concorda comigo? Beleza. Como não é próprio do ser humano, naturalmente não vai ter essa primeira pessoa. Tá legal? Beleza. Ah, Terror, mas num conto fantástico em que o próprio narrador é o cachorro. Aí eu lato todos os dias. Aí é diferente. Mas aí você recobriu justamente por essa noção fantástica. Tá legal? Beleza. São outros os verbos também por questões de adaptação do sentido, né, semântico, mas também por questões fonéticas. Soa meio desagradável, por exemplo, o verbo computar, apesar de já alguns dicionários já admitirem essa flexão, tá? Eu computo, tu computas, ele computa, tá? Então, por soar desagradável, deselegante, não seria o caso, mas a gente já vê algumas gramáticas colocando também já esse verbo como regular, normal, tá bom? Beleza, mas vamos lá, vamos pegar aqui. Verbos que a gente tem notado, por exemplo, ó, o latir, tá? Falir. Então, uma empresa fale, não é a pessoa que fale. Então, a gente não vai colocar, nesse caso, eu falo. Não tem jeito, beleza? O verbo adequar, eu fiz questão de colocar aqui, porque a gente, naturalmente, a gente acaba se equivocando na flexão desse verbo, tá? Eu adequo. Esse verbo, ele não é conjugado na primeira pessoa do presente indicativo. Por isso, não tem o presente subjuntivo. Talvez eu me adeque, não.
tá? Então esse verbo não é conjugado na primeira pessoa do presente indicativo. A gente vai ver isso na nossa próxima aula, tá? Inclusive com a flexão de outros verbos, para a gente não cair em nenhuma pegadinha. E onde isso aqui cai? Normalmente nas questões de redação, confronto de frases corretas e incorretas, que a Fundação Carlos Chagas gosta de colocar. Então lá no meio ela despeja para a gente um verbo defectivo. Muita gente fala que ele se adeque, né? Aí a gente acaba lendo aquilo ali e achar que é normal. Não, o verbo adeque, nesse caso, não dá. Isso você tem que trocar por um sinônimo, por exemplo, que ele se adapte a alguma coisa. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Aqui é só mesmo peculiaridades, é apenas o inicinho da nossa aula, a gente não vai aprofundar agora no defectivo, tá bom? Belezinha. Agora, você viu o defectivo, quer dizer, falta elemento para conjugar, a gente também tem o abundante. O que é o abundante? Aquele que tem mais de uma forma para determinada flexão. Normalmente vai acontecer com quem? Com o particípio. É isso que a gente tem visto em prova, por exemplo, no particípio, tá? Então eu tenho aqui, ó, algumas duplas aqui, ó. Do verbo imprimir, eu tenho o particípio regular imprimido e eu tenho o irregular impresso. Note que o regular é aquele que recebe o DO, né? Nós temos soltado e solto. Olha só, o regular recebeu o DO. Do verbo aceitar, nós temos aceitado e aceito. Está vendo só? E aí o regular recebe o DO. O que acontece? É normal que a gente utilize com o particípio regular, quando ele tem essa possibilidade de ser abundante, o particípio regular, ele normalmente terá o verbo haver ou o verbo ter como auxiliar. Então, eu tenho imprimido um bom ritmo de estudo. Opa, voltando para cá. Eu tenho imprimido um bom ritmo de estudo, né? Ele havia imprimido um bom ritmo de estudo. Aí você tem o particípio regular. Mas eu posso dizer o seguinte, que a folha foi impressa pela máquina. Não vou falar que a folha foi imprimida pela máquina. Aí, com o verbo ser ou estar, você já joga o particípio, nesse caso, o irregular, tá bom? Isso com verbos abundantes, tá? Acompanhando comigo. Então, nesse caso aqui, nós temos os verbos ser e estar, tá bom? Aqui acontece a mesma coisa, ó. Eu poderia dizer, então, que a justiça tem soltado alguns meliantes, né? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, a polícia tem soltado, a justiça tem soltado, o ladrão foi solto pela polícia. Está vendo só? Ah, eu tenho aceitado algumas desculpas. As desculpas foram aceitas. Então, você vai notar que, normalmente, com o verbo, com o particípio regular, é com o verbo haver e ter, tá bom? Beleza! E aqui, o irregular, ser e estar. E aí, continua da mesma forma aqui com os posteriores. Vamos então, esse slide toda estava pulando aqui para o verbo vicário, tá? O verbo vicário tem uma condição interessante, que a gente vai dizer que ele faz parte de elemento de coesão. E a Fundação Carlos Chagas já tem colocado questões sobre isso, e é bom a gente ficar ligado, tá bom? Na parte de interpretação de texto, eu vou colocar outras questões do verbo vicário, tá? Então, o que é o verbo vicário? Normalmente é aquele verbo que vai substituir uma ação já colocada anteriormente. Para quê? Para evitar a repetição. Vou colocar aqui, então, alguns exemplos. Olha só. Primeiro, a gente coloca aqui o conceito, que é o seguinte. O verbo vicário, ele vem do latim vicarius, que significa o quê? Fazer às vezes de, estar no lugar de, substituir algum elemento que ficaria repetido. Tá ok? Então, ele é elemento de coesão, pois substitui verbo anterior para evitar a sua repetição. Tá bom? E, normalmente, são os verbos ser e fazer. Olha só a construção. Juvenal não estuda mais como estudava antes, né, antigamente. Eu posso, então, para evitar essa repetição, estudava, eu posso fazer o quê? Colocar aqui o verbo fazer. Tá legal? Juvenal não estuda mais como fazia antigamente. Então, veja que o fazia é o quê? É a ação de estudar. Então, toma cuidado que esse fazia, ele retoma, né, e substitui esse verbo estudar, tá? Posteriormente, no caso aqui, estudava. No lugar de estudava, você coloca o fazia, tá bom? Olha só o próximo. Íamos convidá-lo a assistir ao filme conosco,
contudo, não o convidamos. Então, convidar, convidamos. Houve uma repetição, não houve? Beleza. Para evitar essa repetição, a gente pode colocar o verbo fazer, né, no lugar, e nesse caso mesmo tempo e flexão do verbo convidamos. Íamos convidá-lo a assistir ao filme conosco, contudo não o fizemos. Em vez de falar não o convidamos, não o fizemos, não fizemos isso. Tá? Beleza? A cerimônia se realizou, mas não se realizou como todos esperavam. Então, para evitar essa repetição desnecessária, a gente coloca o verbo ser agora, olha só. A cerimônia se realizou, mas não foi como todos esperavam. Está vendo só? Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente com o verbo ser e fazer, e você vai notar que esses verbos, eles substituem uma possível repetição daquele verbo. Tá? Então fazia está no lugar de estudava, fizemos está no lugar de convidamos, foi está no lugar de realizou, mantendo o tempo verbal e sua flexão. Tá? Vamos pegar uma questãozinha, então, para poder trabalhar em cima disso? Olha só. Vou colocar aqui como nossa questão 1. É a questão da Prefeitura de Teresina, 2016, auditor fiscal. Olha só, o que acontece aqui? A própria Fundação Carlos Chagas já coloca o contexto para a gente. Aí é mamão com mel. Olha lá. Fazer parte constitui um específico uso de fazer. Verbo que em outros contextos pode assumir distintas funções e acepções, sentidos. Empregado como verbo vicário, faz às vezes de outro. Então, olha só, o verbo vicário significa o quê? Fazer às vezes de. Como se exemplifica em qual alternativa? Então, a gente tem aqui os exemplos anteriores, a gente notou aí o verbo fazer, substituindo essa palavra que repetia, esse verbo que repetia, correto? Beleza, agora a gente vai procurar, dentre as alternativas, a mesma possibilidade. Então, veja só a alternativa A. Tentarei hoje mesmo fazê-lo. Já colocou o verbo fazer de cara, não houve repetição. Fazê-lo ver a questão sob o ponto de vista menos rígido. Veja que não há repetição aqui, tá ok? Só há um verbo, uma locução aqui nesse caso, né? Fazê-lo ver, uma locução não, desculpa. Aqui nós temos o verbo fazer e ver. Nesse caso não é a mesma acepção. Então está fora. Letra B. Foi ele quem fez uma bela mesa de madeira maciça. Da mesma forma da letra A, a gente só tem o verbo fazer aqui, e não tem substituição, é só um verbo. Então também está fora. Dois verbos aqui, o verbo foi não repetiu a ideia. Ok. Letra C. O mediador poderia ter evitado a discussão, mas não fez isso. Ele não fez o quê? Evitou, ele não evitou a discussão. Está vendo só? Então veja que o verbo fazer, ele está retomando o quê? O verbo evitar. Olha lá. O mediador poderia ter evitado a discussão, mas não evitou. Então no lugar de não evitou, ele colocou o quê? Não o fez. Por isso, a alternativa C é que a gente tem que marcar. Tá legal? Olha só a letra D. Fizeram frente à situação adversa com coragem e elegância, o que nos comoveu. Comover não tem mesmo valor de fazer. Fora. Agora, a letra E, alguém poderia ficar na dúvida. O discurso foi bastante positivo, pois o orador o fez de modo acalorado e consistente. Veja aqui que, nesse caso, o discurso foi bastante positivo. O discurso foi positivo, pois o orador... Veja só que você não vai conseguir colocar o verbo ser aqui de novo. Está vendo só? Ele fez o quê? O discurso. Então aqui, nesse caso, nós temos apenas o objeto direto aqui, que é o. Fazer o quê? O discurso. Esse verbo fazer não está no lugar do verbo ser aqui. Está vendo? Como aconteceu aqui com o verbo fazer, que ficou no lugar do verbo evitar. A gente teria que não o evitou. Tá? Aí no lugar de evitou, nós colocamos o verbo fez. Isso é o verbo vicário, por isso a alternativa C a gente tem que marcar. Tá legal? Belezinha, vamos à frente, vamos pegando aqui. A gente agora vai trabalhar com o modo indicativo. Então a gente falou que a gente distribui, né, a flexão dos verbos em modos verbais. Então vai pegar o primeiro agora. Veja só, hein? A gente trabalhou as peculiaridades dos verbos e não foi à toa. É porque tudo aquilo que a gente falou naturalmente vai ajudar agora nas flexões do verbo.
tá bom? E como nós falamos, nada de correria, tudo a seu tempo, a seu passo, beleza? Acompanhando comigo, olha lá. Modo indicativo, nós vamos pegar aqui o presente desse indicativo. Olha só. Primeira coisa, a gente tem que identificar o verbo, o tempo verbal, tá? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu simplesmente coloquei pra gente o radical, tá? E a flexão aqui, ó, o radical, beleza? Você não tem que ficar decorando isso, por favor, né? Mas aqui é pra gente poder interpretar bem, olha lá. Nós temos então aqui, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, nós temos aqui eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa. Nós, primeira pessoa, vós, segunda pessoa, eles, terceira pessoa. E nós temos o número singular, eu, tu, ele, e nós temos o número plural, nós, vós, eles. Então nós vimos aí a noção, né, de número e pessoa do discurso, ok? Presente do indicativo. Qual é a palavrinha que a gente pode colocar aí para lembrar sempre do presente do indicativo? Cara, é interessante você procurar colocar a ideia que ele expressa. Então a gente vai ver mais à frente que esse verbo transmite a noção de regularidade, tá? Então é normal a gente colocar o quê? Normalmente, geralmente. Quando você faz isso, é natural que você tenha em mente o verbo no presente indicativo, tá? Então o verbo é estudar rotineiramente, normalmente, geralmente. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais. Aí, nesse caso, eles estudam. Nesse caso, veja só, você percebe o quê? O A vai começar a aparecer a partir da segunda pessoa do discurso. Olha só. Então, eu vou acrescentar para você, só para ter uma noção do que eu falei, apenas a vogal temática agora, tá? Então, eu coloquei o A aqui, eu coloquei o E aqui na segunda conjugação, e é uma variação dele aqui na terceira conjugação, beleza? Na sequência, eu vou inserir quem? Eu vou inserir a desinência número pessoal. É aquela que vai variar com a pessoa do discurso. Tá legal? Ó? Vai variando de acordo com o número e a pessoa do discurso. Ó. Tá? Belezinha. A partir do momento que você tem essa estrutura, você vai notar que isso aí vai se repetindo. Tá? Então, olha só. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. A desinência número pessoal, na primeira pessoa, ó, aqui, ó, é o, beleza? Ó, eu estudo, eu vendo, eu permito. A vogal temática de estudar não é A? Então aqui vai ficar, ó, de cabo a rabo, ó, tá? Ó, da segunda pessoa do singular até a terceira do plural. Tu estudas, ele estuda, estudamos, estudais, estudam. O verbo é vender, repete aqui normalmente. E no caso da terceira conjugação, que a vogal temática é I, veja que não vai dar permitis, mas permites. Ele permite, eles permitem. Há uma variação que a gramática chama de alomorfia. Tem que decorar isso, Terror? Pelo amor de Deus. É apenas um dado para você saber. Alo, nesse contexto, significa o quê? Diferença, variação. Então há uma alomorfia da vogal temática. Só isso. Tá legal? Belezinha. E a gente vai ter, nesse caso, a desinência número pessoal, que vai fazer referência à segunda pessoa, o S. Isso vai se repetir nos demais tempos verbais. O MOS, que vai se repetir na primeira pessoa de todos os tempos verbais. O IS, na segunda do plural, tá? Que nesse caso vai confundir o I, né, da vogal temática, mais o S. E o M na terceira. Então, como é coisa que vai sempre se repetindo, você vai ficar tranquilo, não tem que ficar decorando nada, tá bom? Ok. E para a gente lembrar do presente indicativo, a gente vai colocar aí essa expressão, ó. Normalmente eu estudo, tu estudas, ele estuda. Geralmente eu estudo, tu estudas, ele estuda. E aí vai fazer com que você lembre, né, desse presente do indicativo. Tá legal? Além disso, você vai perceber nessas pessoas do discurso aqui, a partir da segunda pessoa, que você terá também a figura da vogal temática, que está em negrito aí pra gente. Vou limpar isso daqui para ficar tudo tranquilo, você perceber com tranquilidade. Tá bom? Belezinha. Ok, agora a gente vai ao emprego do tempo verbal. Por quê? Porque a Fundação Carlos Chagas cobra esse emprego do tempo verbal. Quando é que eu emprego o presente subjuntivo, presente indicativo? E nesse caso nós vamos falar sobre o presente do indicativo. Primeira coisa sobre esse tempo verbal, olha só.
Empregamos sempre verbal para quê? Ele indica processos verbais que se desenvolvem simultaneamente ao momento em que se fala. Estou em aula agora, não me ligue, por favor. Eu estou em aula. No momento que eu estou falando, a ação está sendo executada. O processo verbal está em execução. Tá legal? Acompanhando comigo. Não confio nele. Então, é algo que eu realmente não confio. Nesse momento eu não confio. Então, a gente tem o ato sendo executado no momento da fala. Tá bom? Mas temos um próximo, olha só. Esse até que cai pouco, tá? Esse outro, a letra B, tem caído bastante, tá? São processos chamados de habituais, regulares, ou então aquilo que tem validade permanente. Então veja só, até a palavrinha que coloquei lá para a gente lembrar, geralmente, normalmente, a gente colocou lá para você observar, porque é um processo habitual, é uma regularidade, tá vendo? Então, nesse caso, eu tomo banho todos os dias, terror, olha que maravilha. Eu estudo todos os dias, é uma regularidade, tá ok? Acompanhando comigo os exemplos. Tomo banho todos os dias, durmo pouco. Aí, essa ideia da validade permanente. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. A terra gira em torno do sol. Está vendo só? Aí, você tem a validade permanente. Isso também é um dado desse tempo, do presente, do indicativo, tá? Ok. Um detalhe importantíssimo é quando nós temos o presente histórico. É interessante a gente notar isso, porque como é que normalmente as provas cobram o presente histórico? Pede para substituir um presente pelo pretérito perfeito, pelo passado. Caramba, será que eu posso fazer isso? Desde que nós tenhamos um contexto marcando que alguém está narrando alguma coisa no passado, mas colocando verbos no presente. Esse artifício é muito utilizado nos livros de história do ensino fundamental, por exemplo. Para quê? Para trazer o aluno para aquele fato histórico passado, né? Então, Dom João VI sobe as ladeiras, toma os prédios e toma conta do Brasil, faz assim, assim, assado. Então, ele quer contar aquilo no presente, para trazer aquela informação bem próxima de hoje em dia. Tá legal? Acompanhem comigo aqui o exemplo, olha só. No dia 17 de dezembro de 1989, pela primeira vez em quase 30 anos, o povo brasileiro elege terror. Nós estamos em 2017, cara. Esse aqui foi narrado em 1989. Isso aconteceu em 1989. Não é para se elegeu? Olha só, ele está trazendo um fato passado para os tempos atuais, tá? Para reviver isso, né? É uma forma de dar mais clareza e também de enfatizar alguma coisa, tá bom? Olha lá, o povo brasileiro elege diretamente o presidente da República. Iludida pelos meios de comunicação, a população não percebe que está diante de um farsante. Mas a verdade não demora a chegar. O presidente atleta logo mostra quem é. Seu braço direito, PC Farias, saqueia o país. Forma-se uma comissão parlamentar de inquérito que investiga as atividades ilícitas da dupla. Em alguns meses, os escândalos apurados são tantos que só resta ao aventureiro renunciar. Veja que foi narrado para a gente um fato histórico, algo do passado e todos os verbos no presente. Para quê? Para realçar, avivar, chamar-nos atenção. Tá ok? Normalmente faz o quê? Troca, a prova pede para trocar pelo pretérito perfeito. Aí você tem que tomar cuidado também com o seguinte, né? Se for para trocar, tem que trocar todos esses verbos que fazem essa narrativa do passado. Tem que tomar muito cuidado, tá legal? Acompanhem comigo. Então eu poderia trocar todos esses verbos marcados aí, ó, pelo pretérito perfeito, marcando esse passado. Ah, então ele elegeu, ele percebeu, estava, aí nesse caso aqui é o pretérito imperfeito, demorou, mostrou, era, que é o pretérito imperfeito, saqueou, formou, investigou, foram, restou. E você vai notar que tem o mesmo sentido, só não tem essa ênfase sobre a qual nós falamos anteriormente. Tá legal? Então o presente histórico, ele pode ser uma forma elegante de sugerir uma coisa passada e de trazer à tona hoje em dia. Então tem uma intenção comunicativa para isso também. Tá legal? Beleza. O que eu não posso também colocar
verbos no passado, de repente coloco o verbo no presente? Não. Se eu estou narrando o presente histórico, eu tenho que colocar esses verbos no presente, tá bom? Aí eu não posso colocar um ou outro verbo no passado, senão vai confundir o leitor, tá? Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando aqui em frente, a gente tem aqui o seguinte, ó. E é muito importante. Veja bem aqui o seguinte. Algumas vezes podemos substituir o presente simples pela locução verbal vir mais gerúndio. Cara, você já sabe isso. Você já sabe isso. O que a gente está fazendo é apenas otimizando um conhecimento que você já tem. Simples. Olha só. Eu estudo todos os dias. Estudo todos os dias mesmo? Rapaz, é o seguinte, eu venho estudando todos os dias. Então, olha só, quando você coloca eu venho estudando, você quer marcar essa rotina sua. Rotina marcada pelo presente do indicativo. Eu estudo todos os dias, eu venho estudando todos os dias, vão transmitir a mesma ideia. Tá legal? Além disso, que eu vou colocar mais à frente, nós temos o pretérito perfeito composto. E aí, esse pretérito perfeito composto, ele vai ser gerado por quem? O verbo auxiliar ter ou haver, no presente indicativo, mais o participio. Seguinte, você já sabe, eu tenho estudado todos os dias, terror. Rapaz, eu tenho estudado todos os dias. Exatamente, vai marcar a mesma noção. Eu estudo todos os dias, eu venho estudando todos os dias, eu tenho estudado todos os dias. O que pode acontecer é pedir a troca, tá ok? Desses tempos verbais. Fique ligado nisso, olha lá. Eu estudo todos os dias, presente indicativo. Eu venho estudando, é a locução verbal com o verbo principal no gerúndio. E eu tenho estudado, é o tempo composto, é o chamado pretérito perfeito composto do indicativo. Não deixe de ser uma locução verbal, tá? Ele é chamado de pretérito perfeito composto do indicativo. Tá bom? Belezinha, vamos na frente. Pode ser utilizado com valor de imperativo, tá? Ó, com valor imperativo. E representa uma forma mais delicada e familiar de pedir ou ordenar alguma coisa. Isso acontece muito em casa, né? Às vezes a criança, né? Você deve ter passado por isso. Com o irmão, com o filho, né? Você está estudando lá. Olha só, papai, o que eu sei fazer? Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. E mostra alguma coisa para você. Poxa, que legal, muito legal, muito legal. Daí a pouco você volta aos seus estudos. Mamãe, o que eu sei fazer? Papai, o que eu sei fazer? E assim vai. Agora vamos lá. Agora eu gostei muito do que você fez e tal. Agora vê se comporta direitinho, fica direitinho aí, tá bom? Você não colocou o imperativo. Você fez um pedido. Concorda comigo? Empregando quem? O presente do indicativo. Essa é uma forma delicada de sugerir que alguém realize aquela ação. Ele está sendo, o comportamento aí é de imperativo, tá ok? Ele está substituindo o imperativo, dando uma forma mais delicada desse pedido, dessa noção aí. Acompanha comigo outros exemplos. Olha só então. Arthur, agora você se comporta direitinho, tá? Porque eu vou estudar. Depois vocês resolvem esse problema para mim, por favor. Agora fecha a porta que eu preciso estudar. Tá vendo só? Então, nesse caso, ó, vocês resolvem. Vocês vão resolver isso. Ele está fazendo um pedido, né? E nesse caso tem valor imperativo. E o tempo verbal é presente do indicativo. Tá legal? Belezinha, vamos à frente. Bom, a gente falou então do presente do indicativo. O mais importante do presente do indicativo é você notar que ele marca uma rotina. Tem o presente histórico também, ele é muito importante, tá legal? Ok, e agora a gente vai falar sobre quem? Sobre o pretérito imperfeito do indicativo. Cara, esse pretérito imperfeito do indicativo, ele vai ter uma desinência modo temporal que você vai matar a pau logo de cara. Você vai identificar com tranquilidade esse tempo verbal. Só que a gente não pode ficar só naquela de decorar. Aliás, eu não quero que você decore nada. Mas a partir do momento que você associar algumas palavras, né, para esse pretérito imperfeito indicativo, sabendo sobre qual é o emprego desse tempo verbal, você não vai ser enganado, tá ok? O que acontece? O que é o pretérito imperfeito indicativo? A gente vai ver mais à frente que ele transmite uma rotina. Mas você não falou que é uma rotina no presente indicativo? Eu estudo todos os dias, eu tomo banho todos os dias? Pois é, cara, mas esse negócio de tomar banho todo dia, eu não estou muito afim, né? Eu não estou muito afim de tomar banho todo dia. Eu tomava banho todos os dias. Eu estudava todos os dias. Hoje em dia, eu não estou tomando banho hoje em dia muito não. Hoje em dia, eu não estou estudando muito não.
Então, nesse caso, nós temos o pretérito imperfeito indicativo. Naquela época, eu estudava, eu fazia, eu acontecia, né? Beleza, acompanhando comigo. Para essa associação fica mais fácil, tá legal? O que eu fiz aqui então? Joguei para você aqui o radical. Na sequência, a gente joga a vogal temática, sem decorar, para você entender a estrutura. Na sequência, aqui você vai ver que na segunda conjugação a gente variou aqui, ó, a vogal temática, tá legal? Beleza. Na sequência, vem o mais importante, que é a desinência modo temporal, tá? Ó, desinência modo temporal. Essa desinência está marcando quem? O modo indicativo e o pretérito imperfeito dele, tá legal? Beleza. Eu estudava, tu estudavas. Opa, está faltando uma desinência. É a desinência número pessoal. Aqui então você viu, ó, desinência modo temporal, que está marcada aí vazado, tá? Com a letra vazada. E na sequência sublinhada nós temos a desinência número pessoal, que vai associando as pessoas do discurso. Tá legal? Ó? Olha só. Beleza. Para ficar tudo simples, você vai colocar a palavrinha-chave aí, a expressão-chave. Para quê? Marcar aquela rotina no passado. Naquela época, terror, eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis. Cuidado aqui com essa variação. Eles estudavam. O verbo é vender. Olha só, o que importa aqui nesse caso, ó, eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendias, eles vendiam. Note que com o verbo vender, a vogal temática é E. Só que ela acaba se aglutinando na desinência modo temporal ia. E a banca, a Fundação Carlos Chagas, adora tentar confundir a gente, essa desinência modo temporal ia. Toma cuidado com ela, beleza? Então nós temos a desinência modo temporal ia. A mesma desinência que fica na terceira conjugação. Olha só. Naquela época, eu permitia, tu permitias, ele permitia, nós permitíamos, vós permitíeis, eles permitiam. Está vendo só? Beleza. Então, na segunda conjugação e na terceira conjugação, nós usamos a desinência modo temporal ia. Vou falar isso na sua cabeça durante todo o nosso curso, tá? Beleza. E nós temos a desinência modo temporal vá na primeira conjugação. Então, tem vogal temática A, já sabe que a desinência modo temporal é vá, tá legal? Naquela época eu estudava. E aí fica bem mais fácil, quando você coloca aqui essa expressão, observar essa noção de rotina, de continuidade, tá ok? Processo que no passado era constante, era frequente. Cara, você passou no concurso, tá? Estudou bastante e tal, você passou no concurso. Errou? Passei em primeiro lugar nesse concurso. É mesmo? Passou, cara? Parabéns, que legal. Cara, mas também, naquela época, eu estudava todos os dias. Eu fazia assim, assim, assado. Eu esquematizava assim, assim, assado. Olha só, é um processo verbal que era hábito, era frequente no passado. Tá legal? Acompanhando comigo. Então nós temos aqui alguns exemplos. Ó. Estavam todos muito satisfeitos com o desempenho da equipe. Entre os índios, as mulheres plantavam e colhiam, os homens caçavam e pescavam. Naquela época, eu almoçava lá todos os dias. Então a gente tem esse hábito, essa continuidade no passado. Também é usado para exprimir o processo que estava em desenvolvimento. A gente vai marcar, né, vai dizer que isso seria uma situação. A gente nota, por exemplo, numa narrativa, é normal que o narrador, ele coloque logo no primeiro parágrafo, né, quando ele vai contar alguma coisa para a gente, ele vai caracterizar o personagem, ele vai caracterizar o lugar, o ambiente. Então a rua era assim, assim, assado. A casa era coberta por tal coisa, assim, assim, assado. As pessoas passavam rapidamente. Então, você tentando caracterizar o lugar, a personagem e tal, você usa naturalmente verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Tá legal? Que você quer marcar uma situação. E aí, na sequência dessa situação, você quer marcar uma complicação em determinado momento. Porém, naquele momento, fulano falou, disse, caiu, fez alguma coisa. Aí você passa a ter uma ação pontual no passado, que aí já é outro tempo verbal, tá bom? Mas o que importa aqui, nesse segundo emprego do tempo,
do tempo pretérito imperfeito indicativo é mostrar a situação quando algo aconteceu. Olha lá. É usado para expressar ou exprimir o processo que estava em desenvolvimento, quer dizer, é situacional, tá? Quando a ocorrência de outro, já em outro tempo verbal, que é o pretérito perfeito. O sol já despontava quando a escola entrou na passarela. A torcida ainda acreditava no empate quando o time levou o segundo gol. Está vendo só? Então ele marca algo em desenvolvimento quando outra aconteceu. Em outro tempo verbal, sobre o qual nós falaremos daqui a pouquinho. Tá bom? Belezinha, vamos à frente. É justamente o pretérito perfeito que a gente vai comentar agora, tá bom? O pretérito imperfeito é aquele que marca uma regularidade no passado, né? Uma ambientação, regularidade, continuidade no passado. E o pretérito perfeito? Não, é estanque. Aquilo aconteceu e acabou. Pronto. O passado é perfeito, perfeitamente acabado. Tá bom? Então, nesse caso, qual é a palavrinha que a gente poderia colocar aí? A palavra ontem, que é um advérbio que marca algo passado. Ontem eu fiz tal coisa. Tá? Mas, Teô, eu já vi muitas vezes frases com a palavra, com o advérbio hoje. Hoje é tempo presente. Pois é, mas eu poderia dizer o seguinte, que hoje de manhã o Vitor Dalton fez uma aula. Hoje de manhã, né? Aula de informática. Hoje de manhã o Vitor Dalton fez uma aula. Fez. E o advérbio é hoje. Está vendo só? Nesse caso, você tem dentro das 24 horas do dia, você tem o presente, o momento em que estamos vivendo agora aqui, estamos em aula, e o passado e o futuro. Tá ok? Então, nesse caso, mesmo tendo hoje que é presente, tem que observar a questão das horas, tá ok? O tempo aí. Belezinha? Tranquilamente, vamos passar aqui para a sua formação, a sua estrutura. Nós temos então aqui o radical estude, vende, permite, e a gente vai inserindo esses elementos aqui, a vogal temática e sua variação. A gente tem a desinência modo temporal, que é apenas uma, apenas o ra, tá ok? Há divergências entre alguns autores, tá, moçada? Mas aqui eu estou tomando como base o papa da língua portuguesa, que é o Evanildo Bechara, tá? Ele é o suporte para as questões das bancas e tal, tá bom? Beleza. E na sequência nós temos a desinência número pessoal. Então, olha só, nós temos o I na primeira pessoa, nós temos, muito importante, o STE na segunda pessoa. Na próxima aula você vai ver como isso aqui é importante, tá? Nós temos o U na terceira, e aí nós temos o MOS, tá? Ó, na primeira do plural, STES, já vê se aqui na segunda do singular é STE, na segunda plural é STS, nada mais justo, né? Beleza. E o M aqui no finalzinho. Tá legal? Beleza. E a palavra que a gente vai ter é o quê? Ontem, um advérbio marcando passado. Ontem eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Ontem eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Ontem eu permiti, tu permitiste, ele permitiu, nós permitimos, vós permitistes, eles permitiram. Vamos que vamos? Vamos lá. Quando empregamos esse tempo verbal? Simples. Olha só, o próprio nome. É o pretérito perfeito. É algo perfeitamente acabado. O pretérito perfeito exprime os processos verbais concluídos, localizados em um determinado momento ou período definido no passado. Aqui, marcado, ó, em 1983, o campeão brasileiro da segunda divisão foi o Juventus. Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Brasil no século antepassado. Então essa estrutura, né, esse momento passado, aqui marcado aqui, ó, ele pode também ficar subentendido pelo contexto, ok? Beleza, mas o que importa é que tem que marcar essa ação pontual no passado, tá legal? Beleza. O pretérito perfeito composto, tá? Ter mais haver mais particípio, falamos sobre isso já há pouco, né? Esses processos que se repetem ou se prolongam até o presente. Então nós falamos lá, né? Eu tenho estudado todos os dias, terror. É a mesma coisa de eu estudo todos os dias. Esse é o chamado pretérito perfeito composto. Tá legal? Acompanhando comigo? Vamos lá. Tenho visto coisas em que ninguém acredita. Quer dizer, vejo coisas em que ninguém acredita. Os professores não têm conseguido melhores condições de trabalho. Os professores não conseguem melhores condições de trabalho. Tá vendo só quando a gente coloca não tem conseguido, a gente tem essa noção da rotina desde o passado até o momento presente. Então há alguns contextos
que a gente reforça mais colocando esse pretérito perfeito composto a colocar no lugar um presente do indicativo, tá? Então, às vezes, vai fazer uma diferença grande na intenção comunicativa do autor. Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando mais à frente, letra B. É a ação que a gente vai chamar de ação pontual, que ocorre durante uma situação que estava em desenvolvimento. Eu coloquei a mesma expressão, tá? A mesma frase sobre a qual nós falamos lá no pretérito imperfeito indicativo. Lembra que no pretérito imperfeito indicativo nós falamos que ele é utilizado em alguma situação, né? Algo que estava em desenvolvimento? É justamente aqui, ó. O sol já despontava, a torcida ainda acreditava. Aí acontece alguma coisa, quer dizer, essa ação pontual que ocorre durante essa situação. Quando a escola entrou na passarela, quando o time levou o segundo gol. Está vendo só? Aí nós usamos o pretérito perfeito do indicativo. E é uma típica correlação do tempo pretérito imperfeito indicativo com o pretérito perfeito. Ok? Algo ainda em evolução, pretérito imperfeito. Algo que aconteceu naquele momento, pretérito perfeito do indicativo. Tá legal? Show de bola? Vamos pegando aqui? Vamos lá. Vamos à frente. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Esse tempo, pretérito mais que perfeito, isto é, para que você usa o pretérito mais que perfeito indicativo? Digamos que a gente não usa obrigatoriamente esse tempo verbal. O que é o mais que perfeito? O mais que perfeito você quer dar um destaque, uma relevância em que há duas ações no passado. Só que você quer dar destaque que uma aconteceu ainda antes da outra. Tá legal? Então veja só, eu poderia dizer o seguinte, que o aluno disse que estudou muito. De novo, o aluno disse que estudou muito. Ele disse e ele estudou. O que aconteceu primeiro, né, no passado? Né? O que aconteceu primeiro? Ele dizer ou ele estudar? O aluno disse que estudou muito. Nesse caso, o que ele fez primeiro? Dizer ou estudar? Primeiro ele disse, concorda comigo? Primeiro ele estudou, depois ele disse. Opa, se primeiro ele estudou para depois ele dizer, eu posso colocar esse verbo estudar aqui, ó, no mais que perfeito. Só para dar essa ênfase que essa ação aconteceu ainda antes da outra no passado. Ficando como? O aluno disse que estudara bastante. Tá legal? Só para você notar aí. Está errado falar, Terror? O aluno disse que estudou bastante? Não. Quando eu coloco no mais que perfeito, só dou ênfase. O que a banca muitas vezes pede? É essa substituição aqui. Ó. Estava no mais que perfeito, ele pede o pretérito perfeito. Estava no pretérito perfeito, ele pede o mais que perfeito. Basicamente, esse jogo aqui que a banca faz. Tá legal? Belezinha. Como é que a gente forma esse tempo verbal? Acompanha comigo. Joguei aqui de novo, como a gente já fez anteriormente, o radical, a gente insere a vogal temática e a desinência modo temporal ra. Tá legal? Desinência modo temporal ra. E vai haver uma variação que a gente chamou de alomorfia, né? Alomorfia, desinência modo temporal. Você não tem que decorar esse nome, tá? Mas é só saber que vai ter essa variação aí, esse re, tá? Mas é um ra átono. E na sequência a gente coloca a desinência número pessoal. Então esse ra, ele estudara, né? Eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. Como há um processo, simplesmente é isso, tá? O mais que perfeito. Simplesmente é isso. É você, quando tem duas ações no passado, você quer dar destaque que uma aconteceu ainda antes da outra. O que normalmente nós, falantes da língua portuguesa, a gente procura utilizar. O português de Portugal usa mais a forma simples. Ele disse que estudara ontem, por exemplo, tá? O português de Portugal usa mais o tempo simples. Mas o português do Brasil, nós, né, no Brasil, a gente gosta mais de utilizar o tempo composto. João disse, o aluno disse que tinha estudado ontem, que tinha estudado. No lugar de estudar, a gente coloca o tinha estudado. O mais que perfeito composto. Qual é a constituição desse mais que perfeito composto? É o verbo ter ou haver no pretérito imperfeito indicativo. Eu tinha estudado, eu havia estudado, é a mesma coisa de estudar. Anota aí.
Tinha estudado, havia estudado, igual estudara. De novo, vou esperar você anotar aí. Tinha estudado, havia estudado, igual a estudara. Belezinha? Anotou? Tranquilo? Ok. Bom, nesse caso, você vai marcar que o mais que perfeito indicativo, a gente não vai ter uma palavrinha para lembrar, mas essa descendência modo temporal, ra, já vai ajudar bastante. Ou o mais que perfeito composto, tinha estudado, tinha feito, havia feito. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. Aí, qual é o emprego desse tempo verbal? Como nós falamos, o pretérito mais que perfeito exprime um processo que ocorreu ainda antes de outro no passado. Era tarde demais quando ela percebeu que ele se envenenara. Primeiro ele se envenenara, para depois ele ter percebido alguma coisa. Tá? Beleza, vamos à frente. O mais que perfeito simples, né? Ele é comum na linguagem formal, mais formal, né? Como nós falamos também no português de Portugal, eles usam bastante. Bem como em algumas expressões cristalizadas. Rapaz, quem me dera fazer isso? Quisera eu tomar tal atitude? Nessas expressões cristalizadas, a gente também vê o pretérito mais que perfeito. Tá legal? De maneira geral, como nós comentamos, né, na nossa linguagem cotidiana, a gente prefere usar o pretérito imperfeito indicativo. Nesse caso, marcando aqui, ó, o pretérito imperfeito indicativo é o seu verbo auxiliar. E seguido de quem? Do particípio aqui, para formar quem? O pretérito mais que perfeito indicativo composto. Tinha pegado, havia pegado. Ele disse que tinha pegado dinheiro pela manhã. Ele disse que pegara o dinheiro pela manhã. Da mesma forma que a gente fez anteriormente lá no exemplo, tá ok? Belezinha. Bom, sem correria, né? Só para você lembrar, tá? Até agora a gente viu o quê? Presente, rotina, regularidade, né? O estudo todos os dias. Pretérito imperfeito indicativo, vou usar para quê? Rotina, regularidade no passado, eu estudava, eu tomava banho todos os dias, beleza. Pretérito perfeito indicativo, é uma ação pontual no passado. É você colocar uma ação perfeitamente acabada em determinado momento do passado. Show de bola, tranquilo. Pretérito mais que perfeito, errou. Eu vou usar para quê? São duas ações no passado, em que eu quero dar ênfase àquela que aconteceu ainda antes da outra. Opa! Mais que perfeito, ok? Show de bola, né? Além disso, é bom lembrar, até agora sobre o que a gente falou, é bom a gente lembrar que o presente do indicativo, eu estudo todos os dias, tem o mesmo sentido da locução verbal vir mais gerúndio, eu venho estudando, e do pretérito perfeito composto ter mais particípio, no caso aí o presente indicativo, eu tenho, né? Eu tenho estudado todos os dias, lembre-se disso aí, para não ter problema. Além disso, que a gente vê que a Fundação Carlos Chagas cobra, o tempo pretérito mais perfeito composto, eu tinha estudado, eu havia estudado, ele pede para substituir pelo tempo simples, eu estudara. Cuidado, anote isso daí que é importante, tá bom? Vamos agora para o mais simples agora é o futuro do presente. Vamos lá. Futuro do presente é mamão com mel, moçada. Olha lá. Estude, né? Então nós temos o radical estude, vende, permite. A gente acrescenta a vogal temática. A desinência modo temporal é o ra. Tá vendo aí, ó? Eu estudarei. Aí a gente vai inserir a desinência número pessoal. Então nesse caso, qual é a palavrinha que a gente pode colocar aqui, ó? O advérbio que marca a noção de tempo posterior. Amanhã. Amanhã, terror, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Isso aqui você nunca vai ter dúvida, né? A gente usa bastante, então não vai ter problema pra gente, beleza? Só tomar cuidado aqui que nós temos o at e o o aqui, ó, né? Na terceira pessoa do plural. Algumas pessoas confundem, até quando a gente está corrigindo a discursiva, a gente percebe, né? Que a intenção da pessoa é colocar estudarão. A pessoa vai lá e coloca estudarão, assim, ó, com AM. Aí é pretérito perfeito, não pode, tá? Cuidado com isso. A gente emprega para quê? Bom, o futuro do presente expressa basicamente processos tidos como certos ou prováveis. É aquela máxima, né? Futuro a Deus pertence. Eu nunca posso dizer que eu tenho certeza que vai chover, né? Que choverá amanhã.
o tempo está totalmente carregado, rapaz, choverá. Tem certeza? Rapaz, eu tenho certeza. Certeza não dá, né? O futuro a Deus pertence. Mas eu posso ter algum processo tido como certo e também algo que é provável, uma possibilidade grande de ocorrer. Tá legal? É a previsibilidade, beleza? Acompanhando comigo, vamos lá. Estarei lá no próximo ano. Eu tenho toda a convicção de que eu vou, mas de repente pode acontecer alguma coisa, né? Jamais a terei a meu lado. De repente, no dia seguinte, está ele lá do lado da mulher de novo, beleza? Jamais a terei a meu lado. Então, nesse caso, é algo tido como certo e também algo provável, algo que é possível, tá ok? Belezinha. Um detalhe importante, ó, pode-se usar esse tempo com valor de imperativo. Nós já vimos o valor de imperativo no presente indicativo, né? Ok, agora a gente vai usar o futuro do presente com imperativo. E qual a intenção aqui? É aquela intenção de delicadeza? Não, é o tom enfático e categórico. Não furtarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Olha só. Nós colocamos aí o futuro, né? Quer dizer, você não deve fazer isso. Ele tem ares de imperativo. Acompanhando comigo. Não furtarás, você ficará aqui a noite toda. Então, olha só, você ficará e pronto. Ele espelha, né, essa ideia de ordem, tá ok? Esse tom enfático e categórico. Belezinha? Show de bola! Ele também pode expressar dúvida ou incerteza. Já que nós temos essa ideia de futuro, que há uma coisa incerta, então ele cabe também essa ideia de incerteza, de dúvida. Ela terá atualmente 35 anos. Será a Cristina quem está lá fora? Você não tem que ficar decorando isso, na boa. Se você pega uma questão dessa, marca alternativa que transmita dúvida ou incerteza. Aí você vê uma questão dessa. Será a Cristina a mulher da minha vida? Olha, você está marcando para a gente uma incerteza, uma dúvida. Concorda comigo? O próprio contexto nos ajuda nisso. Não é? Acompanhando comigo, vamos lá? Pegando aqui, futuro do pretérito indicativo. Marque esse bichinho aí, porque esse troço cai direto na Fundação Carlos Chagas, beleza? Ele vai marcar para a gente de cara, tá? Coloca do lado aí, puxa uma setinha. Ele marca para a gente uma ideia de hipótese, tá? As bancas gostam muito de colocar isso, a Fundação Carlos Chagas não é diferente. Ela cobra isso bastante. Então, ela marca a ideia de hipótese. Acompanhando comigo. Ele é o futuro de um passado, tá? Futuro de um passado. Olha só, eu coloquei para você o radical, vou inserir aí a vogal temática, e na sequência, muito importante, nós temos a desinência modo temporal, ria. Tá vendo aqui, ó? Ria. E nesse caso, esse ria aí, não vá me confundir com o ia. Lembra o ia da segunda conjugação e terceira do pretérito imperfeito indicativo? Ele sabia disso. Naquela época, ele sabia, tu sabias. Olha só, nesse caso, sabia, eu tinha o ia, desinência modo temporal do pretérito imperfeito. Eu vendia, eu permitia. Se eu tivesse o futuro do pretérito, seria o quê? Ria. Então nesse caso eu venderia, eu saberia, eu cantaria, está vendo só? Então toma muito cuidado, tem que ter esse R aí, para você não se confundir, tá? Acompanhando comigo, aqui uma palavra-chave que ajuda bastante a gente lembrar desse tempo aí, que vai marcar para a gente essa noção de hipótese, né? Nesse caso aqui a preposição até. Rapaz, eu até estudaria. Tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudaríeis, eles estudariam. Tá legal? Beleza. Você ficou na dúvida no futuro do pretérito? Você ainda não me convenceu que dá noção de hipótese. Simples, simples. Lembre-se do seguinte caso. Você está, de repente, precisando subir para o seu andar, lá está no hall de entrada do seu prédio, e você tem que subir e tal, e aí você está com muita coisa, está carregando um saco de cimento, 20 quilos nas costas, tá? Beleza, poxa, a perna está doendo um pouco e tal, e de repente, pronto, o elevador deu problema, tá? Deu problema o elevador e tal. Aí seu vizinho, cara, sua camarada aqui, só que você está no 11º andar, você mora no 11º andar, você está no hall de entrada do seu prédio. E aí você chega para o seu vizinho, pô, cara, olha só, minha perna está doendo um pouquinho aqui e tal, você pode levar para mim esse saco de cimento?
Olha a ideia de hipótese. Rapaz, eu até poderia. Se o cara falou que eu até poderia, significa o quê? Ele vai levar? Nada. É só uma hipótese, tá legal? Ele não vai levar nada. Se fosse, de repente, uma pena, levarei sim, com certeza. Tá? Pega a pena e sobe, tá? Por isso a ideia de hipótese. Quando a gente vai fazer algum pedido, é normal a gente pedir com essa ideia hipotética. Você poderia realizar tal coisa para mim? Aí, nesse caso, justamente por essa noção hipotética, a gente está fazendo um pedido, a pessoa pode recusar, por isso essa noção de hipótese. Tá legal? Que alguns gramáticos falam assim, sobre pedido também você pode colocar o futuro do pretérito indicativo. Vem de onde? Dessa noção de hipótese. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando aqui seu emprego, vamos jogando aqui. Então esse iria, muito cuidado com ele. E tem a variação natural, e aqui, ó, tá? Que é a chamada alomorfia. Você não tem que decorar essa palavrinha alomorfia, tá? Show de bola? Vamos lá. Pegando aqui. Quando empregamos esse tempo verbal, como a gente comentou, o futuro do pretérito simples expressa processos posteriores ao momento passado. Se ele é um futuro do passado, então ele tem esse processo posterior a esse momento. Muito tempo depois, chegaria. Tá vendo só? Então há uma natureza passada, algum elemento passado, e depois desse momento passado, chegaria a sensação de fracasso. Está vendo só? Então depois a gente tem essa noção do futuro em relação a esse passado aqui. Show de bola? Esse é o que cai menos, tá? Também se emprega esse tempo para expressar dúvida, incerteza, hipótese, é o que mais cai, em relação a um fato passado. Estariam lá mais de 20 mil pessoas. Ela teria 20 anos quando gravou o primeiro disco. Se ela conversasse menos, teria facilidade na matéria. Estou marcando essa noção de dúvida, incerteza, hipótese. Tá legal? Essa palavra hipótese ela é muito importante no futuro do pretérito. Esse tempo também expressa dúvida sobre fatos passados. Seria ele o mentor da fraude? Essa noção que a gente falou sobre dúvida e incerteza. Tá bom? Beleza. Bom, agora é hora de a gente partir para a diversão, né? Nada adianta a gente trabalhar teoria, se a gente não praticar. Então a gente vai pegar agora firme em algumas questõezinhas. Vamos lá? Comigo na tela, vamos lá. A prova então é do metrô 2016, nível superior, ó, engenheiro de segurança. Olha só que questãozinha mais tranquila, mamão com mel. Ouvir as comunicações dos inimigos e decifrar seus códigos era uma atividade indispensável. Você lembra que a gente chegou a comentar, olha, o pretérito imperfeito do indicativo é aquele que na primeira conjugação tem a desinência modo temporal vá. Estudar, naquela época eu estudava, tu estudavas, ele estudava. A segunda conjugação, vender, aí é o ia. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Na terceira conjugação é permitir. Eu permitia, tu permitias, ele permitia. Tem o ia ou tem o vá, beleza? Só que o que a banca faz algumas vezes. Na próxima aula a gente vai falar sobre verbos, a flexão irregular do verbo. Ela coloca um verbo anômalo, o verbo ser, por exemplo. Aí ele coloca o verbo era. Marca aí. Era é pretérito imperfeito indicativo. Naquela época eu era feliz. Então esse era é o pretérito imperfeito. Ele é um verbo anômalo, por isso que ele não vai ter essa desinência modo temporal sobre a qual nós falamos, quando a gente viu o pretérito imperfeito indicativo. O que a gente tem que fazer é o quê? É achar essa flexão, né? Esse mesmo tempo verbal, o pretérito imperfeito indicativo. Acompanhando comigo? Vamos lá. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em. Então, era, naquela época, eu era feliz. Né? Ouvir as comunicações dos inimigos e decifrar seus códigos naquela época era uma atividade indispensável. Pretérito imperfeito indicativo. Onde nós temos isso daí? A letra A. 4 anos antes de seu nascimento em Londres, nascera. Olha só a desinência modo temporal, o ra aqui, ó. Isso aqui é o pretérito mais que perfeito. Concorda comigo? Fora. Letra B. Chanon e Turing gestavam. Eu tenho aqui o verbo da primeira conjugação, gestar. Está vendo só? Gestar é a primeira conjugação. Tiro o sufixo de infinitivo R e coloco a desinência modo temporal
de pretérito imperfeito indicativo, vá. Gestavam, beleza. Então a alternativa B de bola é a que tem o mesmo tempo verbal, tá? Show de bola? Vamos verificar aqui as próximas, olha só. Letra C, utilizou, ontem ele utilizou, né? Então a Segunda Grande Guerra utilizou-se naquela época de tecnologias assim, assado. Letra D, dois tópicos que hoje proporcionam, atualmente proporcionam, é presente indicativo. Letra E, os bombardeios aéreos naquela época, naquele período, causaram muitas mortes. Estou usando naquela época, né, que também marca o tempo passado, mas aqui causaram, pelo rão aqui, você já sabe que é pretérito perfeito do indicativo. Tá legal? Ontem eles causaram um problema. Pronto, aí você vai lembrar, tá? Então, letra B de bola é a que a gente tem que marcar. Bem simples essa questão, né? Rapaz, terror, bem simples essa questão. Essa questão aí, pô, difícil a banca Fundação Carlos Chagas cobrar outra desse jeito aí, né? É assim que vai cobrar. É assim que tem caído nas provas. É assim que vai cair na sua também, tá? Acompanhando comigo, olha só. Pegando aqui a próxima, questão 3. Prefeitura de Teresina, analista de orçamento, nível superior. Olha lá. Verbo merecer. Segunda conjugação, merecer, né? Ô, terror, qual é a desinência modo temporal para a segunda conjugação mesmo? Aí, eu vou ficar decoreba, terror. Eu vou ficar decorando esse troço, não tem que decorar. Primeiro, você tem aquela estrutura que a gente colocou anteriormente, já sabe que a desinência modo temporal do pretérito imperfeito indicativo na segunda conjugação é ia. Outra coisa, sapeca lá a expressão naquela época. Rapaz, naquela época eu merecia aquilo, sabe? Naquela época eu merecia. Concorda comigo? E aí você tem o pretérito imperfeito do indicativo. De novo comigo, olha lá. Então mereciam, eles mereciam. Desinência modo temporal ia aqui, ó. Isso é pretérito imperfeito do indicativo. Show de bola? Vamos lá. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está também grifado em. Rapaz, eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos. Rapaz, isso é futuro do presente, tá? Ó, do indicativo. Letra B. Considero irmãs de sangue. Eu considero, tu consideras, ele considera. Eu considero. Isso aí é o presente do indicativo, tá? Rotineiramente eu considero as pessoas, né? Então, na letra C, saber é infinitivo, o que era, olha o era aí, gente, olha que maravilha, já marca aí, era é pretérito imperfeito indicativo, e a gente sabe que nesse estilo de questão aqui, ó, marcando, né, pedindo o mesmo tipo de tempo verbal, já sabe que pelo menos 70% das questões englobam o pretérito imperfeito indicativo. Dele, o maior número é justamente com esse tempo aí, com o verbo anômalo era. Então já associa aí, coloca o era na base, pretérito imperfeito indicativo, e já coloca, nesse caso, cantavam, você lembrar, né? Cantava, bebia, permitia, que aí você já vai ter uma noção também com a desinência modo temporal. Bateu o olho ali, é memória fotográfica. Bateu o olho, você vai se lembrar do pretérito imperfeito indicativo. Outro detalhe, coloca a puxadinha ali, ó, naquela época, pronto. Você já maceteou tudo que você tinha que saber do pretérito imperfeito indicativo. Show de bola? Acompanhando comigo. A letra C, então, você já viu que ela é correta. Beleza? Olha lá o próximo. Ó. Rotineiramente, eles enfrentam, isso é presente indicativo, aquilo que só mais maduro poderia. Olha lá, ó, poderia, futuro do pretérito. Eu poderia, tu poderias, ele poderia. Tá? Futuro do pretérito indicativo. Então, a gente já matou também a questão 3. Vamos que vamos? Olha lá, é diversão garantida, moçada. Terror, você é safado. Você está pegando só as questões que tem o era, hein? Eu vou te falar uma coisa, como é que você é, hein? Pode pegar as questões, tá? Anteriores da Fundação Carlos Chagas, se você pegar, é exatamente isso aqui, ó, tá? Não foge muito, não. Eles colocam o verbo era, que é anômalo, e aí você tem que achar, dentro das alternativas, o que tem a desinência modo temporal vá, na primeira conjugação, ou desinência modo temporal ia, na segunda, terceira. Show de bola? Acompanhando comigo, olha lá. O verbo flexionado, nos mesmos tempo e modo que o da frase acima, está em. Vamos lá. Então aqui a gente já viu, ó, era é pretérito imperfeito do indicativo, não é? Show de bola. Olha lá.
Dizer, o verbo dizer, meus amigos. Dizer é da segunda conjugação. Olha só a vogal temática E aqui, ó. Naquela época, Terror, eu dizia, tu dizias, ele dizia. Exatamente isso. Então nós temos aqui, ó, pretérito imperfeito indicativo também com o verbo dizer. Tá legal? Show de bola! Vamos que vamos. Pegando aqui a alternativa B. Porque não seria, olha, o verbo ser no futuro do pretérito, né? Na letra C, na juventude, apaixonou-se, pretérito perfeito do indicativo. Letra D, quase meio século, separa, o verbo separar, olha só, normalmente algo separa outro, né? E letra E, para depois casá-las, aqui é o infinitivo casar. Por isso, a alternativa A é realmente a correta. Vamos que vamos, que a diversão é garantida, moçada. Vamos lá. Aqui, um detalhe importantíssimo, prova do TRT da 20ª região, 2016, analista judiciário. Então veja aqui o que foi colocado. A expressão destacada está corretamente substituída, preservando-se o tempo, o modo e o aspecto verbal. Nesse caso, ó, aspecto verbal, quer dizer, a sua intenção comunicativa, basicamente é isso. A intenção comunicativa vai girar em torno desse aspecto verbal, tá legal? Vamos lá, continuando comigo. Então, por que foi colocado o havia dito? E aí, eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, aqui é uma questão mais morfológica, tá? Do que propriamente semântica. Você lê o texto e trocar um pelo outro, né? Então, veja só, você tem o verbo auxiliar haver, e ele se encontra no pretérito imperfeito do indicativo. E você tem o verbo dito, que é o verbo principal, e se encontra no particípio. Tá? Se você for observar o slide lá anteriormente, você vai notar o quê? A gente tem lá qual é o tempo verbal composto, que ele é constituído pelo pretérito imperfeito indicativo com os verbos ter, nesse caso, ó, tinha ou havia, né? Mais particípio. Vou colocar o estudar aqui, que a gente tinha colocado sobre ele. Não? Estudado. Eu tinha estudado, ele havia estudado. A gente não falou que é a mesma coisa que estudara. Significa, então, que aqui nós temos o pretérito mais que perfeito composto. A gente até falou que a gente usa mais o pretérito mais que perfeito composto ao simples, né? A gente utiliza menos o simples. Em vez de falar eu estudar, a gente usa o quê? Eu tinha estudado, eu havia estudado, né? Então, havia dito, o verbo principal é dizer, dito, né? Qual é a sua formação no mais que perfeito simples? Dissera. Por isso, a alternativa B de bola é a correta. Então, você pode tirar aqui o havia dito e colocar o dissera e não vai haver nenhum problema. Tá? Ó, olha lá. Alguns concordaram, outros protestaram. Até certo ponto, acredito que ele tenha levantado uma questão. Suas atitudes podiam ser percebidas dessa maneira. Ainda assim, em uma conversa com Richard, o próprio Madiba havia dito muito tempo antes, dissera muito tempo antes. Está vendo só? Nesse caso, você sabe que a alternativa B de bola é a correta, não tem por onde fugir, não é? Show de... Aí a pessoa fala assim, não, Terror, peraí, Terror, mas você não falou que nesse caso, mais que perfeito, a gente tem um uso mais por ênfase do que tudo? É que eu poderia ter no lugar o verbo no pretérito perfeito, mas nesse caso, o que ele pediu? Preservando o tempo verbal. Aí, meu amigo, não tem jeito. Aí você tem o mais que perfeito composto, ele quer o mais perfeito simples, acabou. Tá legal? É mais morfológica do que propriamente semântica, de intenção aqui comunicativa ou de sentido no texto, tá? Acompanhando comigo, vamos lá? Pegando firme aqui. Diversão garantida, hein, moçada? Olha lá, questão 6, Prefeitura de Teresina, analista de orçamento. Todas as questões aí de nível superior, por enquanto, né? A frase em que o tempo verbal evidencia uma hipótese. A gente nem colocou aqui, na realidade, a questão na prova nem tem essas frases aqui no texto, tá? Mas simplesmente a gente tem aí para você observar qual evidencia uma hipótese, tá? Vamos então observar, primeiro, o que a gente falou sobre hipótese? Qual é o tempo verbal que transmite hipótese, né? Belezinha. Vamos então observar a letra A. As culturas populares não se constituem, é o verbo constituir, normalmente constituem,
Isso é o presente, meus amigos. Presente indicativo transmite hipótese, pelo amor de Deus, né? Dá uma noção de continuidade no presente, regularidade. Letra B. Elas não desapareceram. Isso aqui, ó, é uma ação pontual no passado. Isso é o pretérito perfeito do indicativo. Beleza? Do indicativo. Show de bola. Letra C. Essas formas socioculturais teriam. Isso aqui é o futuro do pretérito. Olha só. Não tenho certeza não, até teriam, né? Olha só. Cada vez mais perdidos seus atributos definidores. O futuro do pretérito vai transmitir justamente essa noção de hipótese, tá certo? Ó, futuro do pretérito. Por isso, a alternativa C é a correta. Alternativa D, assim como aconteceu na B, perdeu é pretérito perfeito do indicativo. Letra E, circula de modo amplo e difuso em nosso cotidiano. Circula é presente do indicativo. Da mesma forma que aconteceu com a letra A, constituem, tá bom? Por isso, a alternativa C. E a gente mata a questão logo. 7. A gente tem o trabalho aqui com o pretérito mais que perfeito, tá? Veja só. Nós temos um fragmento aqui, é o seguinte, ó. Nem bem chegara de lá e já tinha de ouvir o que diziam dele depois que partira. A primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não. A gente vai simplesmente justificar, julgar se a afirmação está certa ou errada. Tá legal? Olha só, letra A, é uma questão do TRT de Minas. A forma verbal chegara indica que a ação se dá em simultaneidade com a ação expressa em tinha de ouvir de maneira alguma. Porque a gente sabe que quando a gente usa o pretérito mais que perfeito, é para quê? Para marcar entre duas ações passadas que esta aconteceu ainda antes da outra. Por isso, não há simultaneidade de maneira alguma. Não é? Acompanhando comigo, vamos lá. A alternativa, nesse caso, então, a afirmação está errada. Pegando a frente, olha só. O Nordeste não vem em sua poesia como um tema ou uma imposição doutrinária. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que se encontra grifado acima está em... É o verbo vir, né? Ó. Então é o verbo vir. Ferrou. Nesse caso, então, o verbo vir, olha só. Eu venho, tu vens, ele vem. Então, rotineiramente, eu venho de ônibus. Eu vou de ônibus, eu venho de ônibus. Ele vem de ônibus. Está vendo só? Nesse caso, nós temos o presente do indicativo. A gente tem que achar agora, e dentre as alternativas, o que também tenha presente indicativo. Tá bom? Veja que lá no pedido da questão foi colocado um verbo irregular. E não segue muito aquela metodologia do verbo regular. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Né? Mas ele colocou irregular para a gente tentar achar aqui nas alternativas o presente do indicativo. Acompanha comigo. Letra A, fez. Ontem ele fez uma coisa, ó, fez como desterrado. Isso é pretérito perfeito, né? Beleza. Letra B, as impressões de um homem que esteve. Ontem, rapaz, ele esteve. Pretérito perfeito. Letra C, que tudo via. Rapaz, eu via, tu vias. Naquela época eu via tanta coisa, cara. Isso é o pretérito imperfeito, tá? Descendência modo temporal, ia aí, ó. Letra D, a que sai das fontes, é mais preciosa do coração. Eu saio, tu sais, ele sai. Algo sai, rotineiramente sai. Então a gente tem o presente indicativo, letra D de dado. Voltasse, a gente vai ver mais à frente, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá legal? Show de bola, vamos que vamos. Bom, agora moçada, o que a gente vai fazer? A gente vai partir para o intervalo, tá? E logo, logo a gente retorna para a gente dar continuidade nessa nossa aula. Tá legal? Vamos lá então, para a gente partir do nosso intervalo.